E olha, sem perder tempo, direto à notícia, e agora nós vamos voltar agora a falar dos ônibus aqui de Maceió. É que a partir de hoje, a frota volta a operar com 100% da sua capacidade. Maria Maciel tem essas informações ao vivo nesse exato momento. Maria, é você. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos. É uma medida importante, já que a gente tem a liberação aí de vários outros setores do comércio, o que vai facilitar muito a vida dos usuários. Sobre isso eu converso agora com o superintendente da SMTT, Antônio Moura. Antônio, boa tarde. Então, a partir de hoje já está com a frota completa circulando pelas ruas de Maceió. Boa tarde. A partir de hoje a gente retoma os 100% da frota para que a gente possa atender ao usuário com o retorno gradativo da economia, com a abertura de vários setores da economia. A partir de hoje, a gente volta também com todos os veículos, todos os ônibus circulando na cidade normalmente. Agora, com relação à capacidade, o que muda? A gente não está mais com aquela obrigatoriedade de bancada, que é o que a gente chama de passageiros sentados. A gente já permite os passageiros em pé e sem limite, como estava acontecendo anteriormente. Ou seja, os ônibus podem sair com passageiros sentados e passageiros em pé também em sua totalidade. E isso, então, quer dizer, se tiver a capacidade, ele vai poder parar, as pessoas que estiverem no ponto vão poder entrar no ônibus coletivo e seguir o seu caminho. Exatamente. Essa medida, juntamente com o aumento, com o retorno da frota para 100% da sua capacidade, facilita a vida para o usuário também. Agora, isso não dispensa os cuidados, né? Como o uso de máscara, por exemplo. Os cuidados permanecem, a obrigatoriedade do uso de máscaras nos veículos, a higienização dos veículos, dos ônibus, dos terminais, também dos rodoviários, motoristas e cobradores, a disponibilização de álcool em gel nos terminais e abrigos, isso permanece também. Com relação ao passe livre, por exemplo, para idosos e a questão dos estudantes, como é que fica? A gente permanece com a proibição, com a suspensão para a gratuidade estudantil, até porque as escolas estão com as suas atividades suspensas. O idoso também, o cartão Bem Legal Sênior e a Domingo é Meia permanecem também suspensos até segunda ordem. Existe alguma previsão para a liberação? Provavelmente, agora no início de agosto, a gente deve estar retomando o cartão Bem Legal Sênior, liberando o cartão Bem Legal Sênior e permanecendo ainda com a Domingo é Meia e a gratuidade estudantil suspensos. Agora, o usuário ele pode também, aí, para facilitar, utilizar o aplicativo, né, antes de ir para o ponto de ônibus, para saber os horários. Isso, utiliza o Citamob, né, para você saber se o ônibus está no horário, se está tendo congestionamento, né, para você se posicionar antes de ir para esperar o ônibus, seja no terminal ou seja em um abrigo. E também você pode utilizar do Nós Cidadão, que é outro aplicativo disponibilizado pela SMTT, para fazer qualquer tipo de denúncia, reclamação, sugestão também. Nesses primeiros dias, a SMTT vai estar com alguma fiscalização orientando com relação a essa quantidade, capacidade dos ônibus e tudo mais? A fiscalização ela não para, né? Os fiscais de transporte estão nas ruas diariamente. Agora com a pandemia nós intensificamos e agora com essa nova fase nós colocamos ainda mais fiscais para que a gente possa fiscalizar o retorno, principalmente o retorno de 100% da frota por parte das empresas. Tá certo. Muito obrigada então pelas informações. Então, a partir de hoje, frota completa, mas os usuários precisam ainda tomar os cuidados necessários, evitar estar tocando nos utensílios e também com relação ao uso de máscaras, que continua sendo obrigatório. É com você, Wilson.